Paz do Senhor Jesus para todos vocês, né? E nesse momento nós queremos um pouco falar. Hoje eu coloquei dentro da série, né, do canal do Mensagem de Fé, um versículo, né, que fala sobre publicanos e meretrizes que entram na frente, né, de muita gente no reino de Deus. E aí eu queria explicar um pouco sobre essa mensagem. E aí eu queria, né, ler e fazer um vídeo mais longo para que as pessoas tivessem uma melhor compreensão do que aquele versículo ali que eu citei, lá no versículo do dia, né, está realmente falando. Então vamos meditar um pouco, né, essa mensagem um pouco mais longa, para que você entenda o teor daquele versículo. Por que Jesus disse aquilo ali? Ele falou aquela frase, né, dentro da parábola dos dois filhos, quando o público que estava ouvindo ele era um público misto, né, de pessoas também religiosas também. E aí eu acredito que ele estava repreendendo, né, a parte religiosa das pessoas e estava dizendo que era necessário, né, o arrependimento para que a pessoa possa ser inserido dentro do reino de Deus. Então vamos para o versículo, vamos para a mensagem para a gente entender melhor o que Jesus estava querendo dizer naquele dia ali. Mateus capítulo de número 21, versículo 28 ao versículo de número 32, fala da parábola dos dois filhos, que nos diz assim o texto: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, guarda essa palavra, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele: Eu vou, Senhor. E não foi. Ele disse que ia e ele não foi. É o que o texto está dizendo. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. A multidão, o público respondeu para Jesus, que ele faz uma pergunta. O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça. E agora ele explica aqui, e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependeste para crer. Olha, que coisa séria. O versículo de número 32, né, é a explicação cabível para o versículo de número 31 que eu deixei hoje na reflexão, né, do versículo do dia. Então você observe, Jesus ele está contando uma parábola. Uma parábola é uma comparação que se faz das coisas aqui terrenas para explicar, para falar de verdades espirituais. Isso é uma parábola que nós entendemos, nós que estudamos a Bíblia, os estudiosos da Bíblia. Então, a parábola ela é contada com o objetivo de atrair os ouvintes, de falar sobre coisas aqui, acontecimentos aqui naturais, normais e dentro do nosso cotidiano vivido. Aqui é um pai que ele é um fazendeiro, provavelmente, ou uma pessoa que ele tem um vinhedo muito grande, não é? Um conjunto de pés de vinha. E aí ele manda, né, um vinhateiro, e aí ele manda o seu filho, ele tem 2 filhos, ele manda o primeiro filho dele ir cuidar das vinhas ou da vinha, e depois ele manda o segundo, e aí as respostas são diferentes, e as afirmações são diferentes. Porém, Jesus queria explicar uma verdade. Jesus começa a parábola, não é, querendo aplicar a verdade sobre o que diz respeito à obediência. Esse é um dos primeiros pontos que está centralizados aqui dentro da parábola que nós entendemos. Veja só, o homem ele se dirige ao primeiro filho e ele diz: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele dá uma ordem para ele ir. Ele, porém, respondendo, disse: Eu não quero, pai. Pai, eu não quero, eu não estou afim hoje. Talvez ele, vamos conjecturar aqui um pouco o texto, permita-me usar aqui a imaginação. Talvez ele tenha dito assim: hoje eu estou tão exausto, mas tão exausto, tão cansado, hoje eu não estou bem, pai. Não sei se ele estava um pouco se sentindo com
Ninguém sabe se ele estava sentindo um pouco o corpo não muito bem fisicamente, talvez tivesse um pouco, né, dolorido, sei lá, ou até quem sabe um pouco meio doente, ninguém sabe. Mas a gente só sabe, só entende na parábola que o filho disse assim: pai, eu não vou não, hoje eu não vou não. Hoje eu não vou trabalhar lá na vinha do Senhor. Eu não estou afim, eu não estou com vontade, eu não estou com desejo de fazer nada hoje. Talvez ele acordou naquele dia assim e disse assim: hoje eu não quero fazer nada. Mas nada, 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 nada mesmo. Hoje eu, né? Hoje eu não tô com a mente boa, não tô com meus pensamentos não estão fluindo bem, pai. Hoje eu quero ficar em casa. Eu não vou pro trabalho do campo hoje. Porque a gente sabe que o trabalho do campo ele exige esforço, é um trabalho braçal, é um trabalho que tem que ter bastante disposição, né? O trabalho do campo é diferente de outros trabalhos diferentes que nós temos. Então o trabalho do campo ele é muito cansativo, tem o sol castigando você ali, né? Você tem que levar todo o aparato, tem que levar suas ferramentas para mexer na terra, né? Para cortar, né? Tem que levar as tesouras para parar as partes de podar, a área da vinha, para que ela venha botar mais uva. Então o trabalho, né, de cuidado e de cultivo da uva, né, e de cuidado também ali para que a vinha ela fosse uma vinha muito frondosa, muito frutífera, era um trabalho muito exaustivo, muito grande. E naquele dia ele não quis ir. Mas aí a Bíblia vai dizer que as horas do dia, vamos dar um exemplo assim. As horas do dia foram passando e ele ficou pensando naquilo que o pai dele tinha pedido para ele. Ora, o filho ele amava o pai. Ele, consequentemente, esse primeiro filho a quem ele dirigia a ordem, ele amava muito o pai dele, respeitava muito o pai dele. E ele ficou algumas horas em casa, mas aquele pensamento não saía da cabeça dele, era a frase do pai dele dizendo para ele: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E aí ele começou a relutar, quem sabe, como eu e você reluta às vezes quando a gente não quer fazer alguma coisa. Reluta, mas no final ele se arrependeu, olhou, pensou. Quem sabe no meio do dia ele olhou assim e disse assim: mas rapaz, mas o papai pela manhã hoje pediu para eu ir para a vinha. Esse pensamento de trabalhar na vinha ou dessa ordem que ele me deu não sai da minha cabeça. Ele pensou, ficou um pouco triste, disse assim, se arrependeu e disse assim: rapaz, sabe de uma coisa? Eu sei que é cansativo, mas eu estou acostumado com essa vida. Eu estou acostumado a trabalhar no campo. Custa nada eu ir hoje. Ele se arrependeu e a Bíblia diz que ele pegou, daqui a pouco, não é? Na metade do dia foi embora fazer o que o pai tinha mandado ele fazer. Mas ele foi. E aí a Bíblia diz que ele é um camarada que obedece à voz do pai, mesmo que ele demora a obedecer, mesmo que algumas horas ele passou relutando contra aquilo ali. Mas depois ele toma uma decisão assertiva, não é assim? E aí a gente vai ver que o segundo filho faz diferente. O segundo filho, quando a voz é dirigida a ele, no versículo de número 30, quando o pai vai falar com o segundo filho, ele disse assim, olha, e dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo, respondendo ele, disse assim, eu vou. Olha que coisa. Quando o pai falou, filho, ao segundo filho, filho, eu quero que você vá para a minha vinha hoje. Ele disse assim, não, pai, não tem problema não, deixa que eu vou. Só que a história diz uma coisa muito séria sobre esse que disse que ia. E foi muito grave o que ele fez. Ele prometeu ao pai. Ele disse que ia, mas ele não foi. A Bíblia vai dizer que ele não foi, ele recusa, né, a sair do lugar da onde ele está, ou deixar de fazer alguma coisa que ele estava fazendo para atender o pedido do pai. Veja só. Ele não foi. E aí Jesus ele faz uma pergunta. Ele disse, ora, eu quero fazer uma pergunta aqui dentro dessa história pequenininha aqui, essa historinha que eu contei para vocês. E ele diz assim, olha, qual foi dos filhos que fez a vontade do pai? Olha que coisa tremenda. E aí ele vem aplicando agora como verdade espiritual. Porque o pai aqui simboliza a pessoa de Deus. Qual foi dos filhos que obedeceu à voz de Deus? Qual foi dos filhos que fez a vontade de Deus? O que Deus queria que ele fizesse? E aí a gente vai ver que o primeiro filho, mesmo resistindo nos primeiros minutos das horas dos dias, ele foi o filho que se arrependeu e ele foi. E ele foi fazer a vontade de Deus. E ele fez a vontade do pai. Ele foi para a vinha trabalhar. E o pai ficou feliz com ele.
ficou satisfeito. E o segundo que disse que ia, eu vou, pai. O segundo, ele está muito associado e ele é aquele modelo da pessoa que é uma pessoa religiosa. Uma pessoa que expressa religião. Ah, eu sou religioso. Ah, eu estou ocupado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Ah, eu dou o dízimo, eu jejum 3 vezes ao dia. Lá como aquele lá fariseu falou na parábola do publicano. Ah, eu faço tudo nos conformes, tudo direitinho, né? Ah, eu obedeço, eu faço aquilo tudo direitinho. Mas na verdade, quando vai ver mesmo, quando vai apurar, não está fazendo a vontade de Deus. Está vivendo uma vida religiosa, está julgando as pessoas que não são cristãs como você, está condenando as pessoas ao inferno, está fazendo acepção de pessoas, está diminuindo as pessoas por elas não serem cristãs como você, está rejeitando as pessoas como se elas fossem lixo, como se elas não tivessem valor algum. Olha que coisa séria. Então, isso vai muito enquadrando-se do segundo filho a uma pessoa que se diz uma religiosa, uma pessoa que diz que ama a Deus, que serve a Deus e que cumpre os mandamentos de Deus. Não, eu faço a vontade de Deus. Eu cumpro os mandamentos de Deus. Não, eu oro, eu busco, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu consagro. Eu faço muitas coisas. E no final a gente vai ver na história que essa pessoa, ela é uma pessoa que carrega um fardo de religiosidade e não existe nenhuma obediência, né, séria, né, e compromisso verdadeiro com a pessoa de Deus. Porque, para dizer uma verdade para você que vai me ouvir nesse vídeo, servir a Deus e fazer a vontade de Deus, em primeiro lugar, você tem que, a primeira coisa que você tem que aprender na vida é você conhecer o amor de Deus. E saber que para ele não tem barreira, limites, tamanho, dimensão ou extensão. Essa é a primeira coisa para você deixar de ser religioso e ser um verdadeiro crente e estar fazendo a vontade de Deus e viver como o primeiro filho. Você tem que conhecer o amor de Deus. E o amor de Deus é muito, mas muito, muito, infinitamente maior do que qualquer amor. Do que o amor de sua mãe por você, do que o amor de seu pai por você, do que o seu próprio amor por seu filho, por sua esposa ou por qualquer pessoa que você ame. Então, vai aí uma dica para você. É bom conhecer o amor de Deus e pregar o evangelho a todas as pessoas, como isso que eu estou fazendo aqui nesse canal. Eu não escolho o público. Você que me ouve, você pode ser de qualquer religião. Você que me ouve também, você pode ser crente ou não crente. Você que está me ouvindo, porque o evangelho é para todas as pessoas. O evangelho verdadeiro deve ser pregado a todas as pessoas. Qualquer pessoa, até aquelas mesmas que fazem parte de religiões diferentes, que não concordam com a minha doutrina ou meu princípio de vida através do evangelho de Cristo. Para essas pessoas também eu devo pregar. Então, e respeitar, não é? Mas pregar, falar a verdade de Cristo com muito amor, né? E carinho no coração e muita fé para todos aqueles que estão nos ouvindo. Então, nosso objetivo aqui é trazer o evangelho. E o evangelho ele não escolhe a cor, ele não escolhe a raça, ele não escolhe o idioma, ele não escolhe a pessoa com posição, classe social, ele não escolhe isso. Não somos nós que fazemos isso aqui, dividimos as pessoas, né? Essa aqui é da alta, essa aqui é da baixa, essa aqui é da média, essa aqui é pobre, essa aqui é miserável, essa aqui não tem nada. Somos nós, homens, que fazemos isso. Não, mas Deus não trabalha dessa forma. Deus ama todas as pessoas. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Então Deus amou o mundo e Ele não quer critérios seus nem meus para te amar. Ele não precisou que nem eu e você fizesse alguma coisa por Ele, porque a Bíblia diz quem primeiro deu a Ele para que Ele possa retribuir. Ninguém, não existe homem, nenhuma mulher, criança, ser humano que existe nesse mundo que possa ter dado alguma coisa valiosa a Deus para que Deus fique devendo a Ele. Não, nós todos somos devedores de Deus e Ele não deve nada
para nenhum de nós. Essa é uma grande verdade. Mas ele paga tão bem, né? Isso não concernente a uma dívida, mas ele paga com o seu amor. O amor de Deus é uma paga, aleluia, de um documento de válida da expressão de Cristo morrendo na cruz do Calvário, pela minha e pela tua alma, para que nos redimir dos nossos pecados e nos salvar através da fé e do evangelho, da mensagem das boas novas. Esse é o maior pago, né? De Deus. Deus não deve nada a ninguém, já pagou, já fez tudo o que ele tinha de fazer por nós. Nós só devemos recebê-lo. Nós só devemos abraçar a cruz de Cristo. Nós só devemos aceitar Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Nós só devemos aceitar que esse amor entre na nossa mente e esclareça nosso entendimento. É isso que nós devemos fazer. O amor de Deus, aleluia. Eu me emociono nessa hora quando eu faço o vídeo, quando eu falo do amor de Deus. O amor de Deus é algo extraordinário, profundo, nos toca em um sentimento sublime. Aleluia, 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 aleluia. O amor de Deus é algo muito puro. É mais puro do que aquela água mais cristalina que você possa encontrar nessa terra. O amor de Deus é algo mais atraente do que tudo que existe nesse mundo que atrai o homem e a mulher. É o amor de Deus. É algo mais sublime do que tudo que você possa, aleluia, colocar como sublime na sua vida, né? O amor de Deus. O amor de Deus é algo que transcende a lógica humana, que transcende o entendimento humano, que nos constrange a amá-lo, a servi-lo, a viver para ele, a se render através desse amor. Então esse amor é tão forte, mas tão poderoso, essa força desse amor de Deus nos prende a ele, nos rende a ele, nos faz ser escravos livres dele. Aleluia! Vivermos livres, né? Porque quando a gente fala de escravo, geralmente você tem aquela visão de uma pessoa que trabalha, não é obrigado, não é, ou foi comprado, não. E nós fomos comprados, mas nós fomos comprados não com dinheiro, nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz assim, porque fosse comprado por bom preço, né? Eu fui comprado pelo sangue de Jesus, aleluia, glória a Deus. E este sangue me deu a libertação, me deu a purificação de meus pecados aqui dentro da minha consciência. Aleluia, dentro da sua consciência, você que é cristão, que serve a Cristo, você recebeu a lavagem dentro da sua consciência através do poder da regeneração, através do sangue maravilhoso e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então a parábola do filho é uma parábola muito bonita que ensina sobre a verdade de obediência, de um filho obedecendo à vontade de seu pai. E para finalizar, não é? O evangelho ele traz isso. O evangelho também deve estar imbuído de obediência a Cristo e a Deus e aos seus mandamentos que foram dados aos seus santos homens de Deus, os apóstolos, né? Os apóstolos, os primeiros apóstolos, o apóstolo da Bíblia que eu estou falando, bíblico, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tomé, o Tiago, o João, não é? O Bartolomeu, não é? E aí segue os outros demais. Então, esses mandamentos foram dados pelo Espírito Santo e o homem deve obedecer porque foram mandamentos que vêm de Deus. São mandamentos que geram vida espiritual no homem e a luz de Deus para iluminar, né, em um mundo que está cheio de trevas. Então, eu queria dizer a você, para finalizar, que Jesus falou uma grande verdade que deixou a multidão, não é, tão impactada e também talvez até um pouco confusa, mas aí ele explica. E ele disse assim, olha, os publicanos que vocês desprezam, que vocês têm ele como se fossem traidores, seus próprios irmãos, mas traidores, vendidos por dinheiro ao Império Romano. Vocês que taxam os publicanos como se eles fossem pessoas amaldiçoadas, que renegam, não é, sua terra natal e suas crenças para servir aos romanos. E esses que vocês desprezam tanto. Lá como na história do Zaqueu, que eu contei há alguns meses atrás, tem lá uma mensagem minha no canal. Se você quiser procurar, procura lá a mensagem do Zaqueu, que eu falo um pouco sobre o que é ser um publicano também, bem explicado também, para que você entenda melhor. E
as meretrizes. Olha, a gente vai ver, a gente vai medir. Veja o que Jesus falou e ele foi muito forte com isso. Você sabe o que a gente faz? A gente que é às vezes cristão e às vezes a gente até que está às vezes querendo viver uma religiosidade na nossa vida, quando a gente passa por uma mulher que ela se vende, que ela se prostitui, a gente vira o rosto. A gente faz acepção de pessoa. A gente evita falar. A gente não dá um bom dia. A gente sai de perto. A gente corta caminho. A gente trata aquela pessoa como se aquela pessoa fosse imunda e você é a pessoa mais santa do mundo. Eu e você, muitas vezes, nós fazemos isso. Nós somos terríveis. Nosso senso de julgar é horrível. Horrivelmente é o nosso senso de julgar as pessoas precipitadamente. E aí a gente deixa a prostituta lá esperando a mensagem com fome de Cristo, com sede de Cristo. E a gente vai embora e vai para a igreja dizendo assim, eu vou adorar a Deus, né? Mas você passou pelaquela mulher da vida, aquela mulher que se vende, aquela mulher que se prostitui, e não deixou nenhum versículo da Bíblia para ela ouvir, nem disse que Jesus amava ela. E ela estava ali no meio do caminho, dizendo assim, se o irmão passar aqui, ele vai liberar o versículo para mim, eu estou tão triste hoje, e ele vai dizer assim, que Jesus te abençoe, e aquela bênção vai vir sobre a minha vida, e eu vou ter paz nesse dia. E nós às vezes nos calamos, e nós não dizemos, e nós nos negamos, e nós nos retraímos, pensando que o amor de Deus é só para nós, só para mim, só para mim. Não, o amor de Deus é para todos. O amor de Deus vai para todas as pessoas do mundo, e Ele quer alcançar a todos. Esse é o verdadeiro e sublime amor de Deus. Então Jesus estava dizendo, olha, é mais fácil, dizendo àqueles religiosos daquela época que estavam ouvindo lá na multidão, é mais fácil um publicano se converter ao Evangelho. É mais fácil uma mulher prostituta se converter à fé em Cristo Jesus. Porque ela sabe da condição dela, ela reconhece das suas fraquezas, dos seus pecados e dos seus erros, e ela vai se arrepender dos seus pecados um dia e vai aceitar Jesus e vai deixar aquela vida de prostituição para servir a Deus para o resto da vida deles. Essa é a grande verdade, porque a Bíblia diz que quem se prostituía e aceitou Jesus, hoje não mais se prostitui. Esse é o evangelho verdadeiro. Se você aceitou Jesus, estava vivendo uma vida de prostituição e ainda continua na prostituição, então Jesus não entrou de fato em você ainda. Você precisa se libertar, porque quem aceita Jesus e aleluia, e se prostitui, deixa a vida de prostituição velha de lado e agora vai servir a Deus, vai casar, vai montar uma família e vai ser uma pessoa, não é, com uma vida diferente, com um testemunho de fé. Sua vida passada não importa para Deus, mas o que importa é daí adiante você fazer as coisas certas, conforme a palavra de Deus diz, que Jesus disse assim à mulher adúltera, agora vá em paz, mas ele disse a ela, não peques mais, não faça mais adultério, não adultere mais contra seu marido, não faça mais isso. Foi o que Jesus disse à mulher adúltera naquele dia lá. Tá vendo? E aqui é um adultério, né? A gente sabe, mas a prostituição também está relacionada a esses casos também. Então, Jesus disse assim, Paulo combateu fortemente, né, a prostituição dentro da igreja de Coríntio, né? Lugares, aqueles territórios onde havia muitas casas de prostituição. Então, o evangelho muda as pessoas, transforma as pessoas. Ele muda, não é, as escolhas da gente. E o evangelho tem esse poder de mudar e transformar. Que você possa ser abençoado por Jesus, que o Senhor Jesus possa transformar a tua vida. E aí ele reclama com os religiosos, dizendo assim, olha, os publicanos e as meretrizes se arrependeram e creram no evangelho. E eles recebem o acesso ao reino de Deus. Em primeiro lugar, na frente de vocês, porque vocês são tão religiosos, mas tão religiosos, com o coração tão endurecido na religião, que não creem que eu sou Cristo, que eu sou Filho de Deus, e que eu vim salvar vocês de seus pecados, e não aceitam a minha mensagem. Jesus estava dizendo isso. E aí ele reclama com os fariseus e com os saduceus e com os religiosos daquela época, com o sumo sacerdote e os outros demais, porque não recebiam Jesus como o Cristo de Deus, como o Messias prometido. Eles não aceitavam que Jesus, ele era de fato o Filho de Deus. Por isso eles rejeitavam a sua mensagem e não recebiam as suas palavras. Porém, muitas vidas
que eles pensavam que não seriam alcançadas, que não entrariam no reino de Deus, entraram no reino de Deus, porque se arrependeram de seus pecados, creram nas palavras de Jesus e viveram a libertação interior, não é, no que diz respeito ao servir a Deus, e começaram agora a ser inseridos dentro do reino de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus ajude você, que você possa meditar nessa palavra. Eu espero que eu tenha conseguido explicar bem para você a parábola dos dois filhos e por que Jesus falou que os publicanos e as meretrizes, eles têm primeiro acesso ao reino de Deus, por causa do arrependimento. Amém? Que você possa se arrepender dos seus pecados, fazer a sua confissão a Cristo Jesus, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Esse é o desejo do meu coração e de muitos cristãos verdadeiros que pregam o evangelho verdadeiro, não é, que tem um sentimento do grande amor de Deus, não é, como a essência principal desse amor, desse evangelho, tá certo? Que Deus em Cristo abençoe sua família, e eu creio muito em Deus, que um dia, né, esse canal vai estar alcançando famílias, e muitas famílias vão estar se rendendo a Cristo através, não é, dessas mensagens pregadas, né, por mim aqui dentro do canal. Esse é o desejo do meu coração, que você conheça Jesus como eu conheci Jesus. Você vai viver uma vida maravilhosa, não é? E uma liberdade interior na sua vida muito profunda. É isso que eu desejo para você. Que Deus abençoe em nome de Jesus.